Olá, queridos alunos. Vamos para uma aula, então, sobre sujeito. Eu, professora Suzana, professora de português do Colégio Militar. Vamos lá, o que é sujeito? Sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. Vamos pegar como exemplo aqui essa oração, ó. Os que envelhecem bem fazem de 5 a 7 atividades diferentes por dia. Qual é o sujeito dessa oração aqui? Os que envelhecem bem. O verbo está aqui, ó, verbo fazer. Então, são os que envelhecem bem, é que realizam a ação do verbo fazer. Por isso é o sujeito da oração. Quais são os tipos de sujeito que eu tenho? Olha só. Sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Então, vamos lá. Exemplo, aquele carro vermelho está mal estacionado. Qual que é o sujeito dessa oração aqui? Aquele carro vermelho. Qual que é o núcleo do sujeito? Carro. Se eu tenho um sujeito com apenas um núcleo, o sujeito é simples. Olha o segundo exemplo aqui. Sujeito composto, ele vai apresentar 2 ou mais núcleos. Ó. Jovens e idosos vão ao parque aos sábados. Qual que é o sujeito? Jovens e idosos. Então, eu tenho aqui jovens, idosos. Tenho 2 núcleos que realizam a ação desse verbo aqui, ó, verbo ir. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho sujeito composto. Sujeito oculto, como que eu identifico? Como que eu sei que na minha oração eu vou ter um sujeito oculto? Ele também é denominado implícito ou desinencial. É aquele que, embora não esteja expresso na frase, ele é facilmente identificável. Por onde que eu consigo identificar? Pela conjugação do verbo. Olha só. Andou muitos quilômetros para ver a namorada. Quem andou? Ele andou. O ele está aqui, ó, não aparece, mas ele existe, que é um sujeito que existe, mas está escondidinho. Então, observe que o verbo andar está conjugado na terceira pessoa. Então, o sujeito que está oculto é ele, tá? Ele andou muitos quilômetros para ver a namorada. É um sujeito que está escondido, está oculto, pode ser chamado de implícito ou também desinencial. Tipos de sujeito, bom, continuando, a gente tem aqui o sujeito indeterminado. Olha só, qual que é o sujeito que é indeterminado? É aquele que eu não consigo determinar. Ele existe, mas eu não consigo determinar. Então, ele não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado para a flexão verbal. Pode ser construído por verbo transitivo direto. O que é verbo transitivo? É aquele verbo que exige complemento. Verbo transitivo direto é que exige um complemento, um objeto direto. Na terceira pessoa do plural, ele. Então, vamos lá. Anunciaram a morte, eles, né? Anunciaram a morte do prefeito. Alguém anunciou, não sei quem, é indeterminado. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, flexionado na terceira pessoa do singular, mas a partícula C fica como? Não se fala da morte do prefeito no jornal local. Não se fala. Eu tenho o pronome C, a partícula C aqui, que é o índice de indeterminação do sujeito. A gente chama esse C aqui. Por quê? Porque ele vai tornar o sujeito indeterminado. Não se fala da morte. Não sei quem está falando, ninguém está falando. Ó, formas de indeterminar o sujeito. Vamos ver aqui os exemplos. Não se consegue identificar o sujeito da oração em frases com verbos na terceira pessoa do plural. Então, eu tenho aqui, ó. Disseram para esperar, vieram chamar você, estão reclamando do atendimento, estavam conversando na escola durante o intervalo, disseram que estavam sozinhos. Repare, aqui eu tenho todas as orações com verbos indeterminados, né? E os verbos todos estão na terceira pessoa do plural. Eles disseram, eles vieram, eles estão, eles estavam, eles disseram. Mas então por que não é oculto eles? Porque eu não sei quem disseram para esperar aqui. Eu não sei quem vieram chamar você, apenas vieram, alguém veio. Por isso que ele é um sujeito indeterminado. Outra forma de indeterminar o sujeito é verbos, frases com verbo na terceira pessoa do singular, né? Ele, junto com a partícula C. Então,
O sujeito não pode ser identificado em frases com verbos na terceira pessoa do singular, acompanhado de ser, com a função de índice de indeterminação do sujeito. Olha como é que fica a frase. Falou-se do aquecimento global no simpósio. Precisa-se de tradutor. Mente-se para as crianças. Sonha-se muito alto. Nunca se está livre de desgraças. Então, eu tenho aqui a partícula C, que funciona como um índice de indeterminação do sujeito. Ele torna o sujeito indeterminado. Falou-se do aquecimento global no simpósio. Não sei quem falou, mas falou-se. Aí aqui eu tenho outra maneira. Ó, observe que o pronome se tem a função de índice de indeterminação do sujeito quando ele é acompanhado de. Então, a partícula se será índice de indeterminação do sujeito quando ele está acompanhado de verbo de ligação, tal como em se está, verbos intransitivos, que são aqueles que não exigem complemento, né? Sonha-se, mente-se, e os verbos transitivos indiretos, são aqueles que precisam de complemento e ainda por cima ele tem um objeto indireto depois, uma conjunção, ou seja, para ligar o objeto ao verbo, tal como em precisa-se. Por que precisar é um verbo transitivo indireto? Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu tenho a conjunção de ali que torna ele um transitivo indireto. Tá? Então, nesses três casos aqui, eu tenho a partícula C como um índice de indeterminação do sujeito. Frases com verbo no infinitivo impessoal também é uma maneira de indeterminar o sujeito. Ó, não é possível identificar o sujeito da oração em frases com verbos no infinitivo impessoal, aquele que não tem pessoa, o infinitivo, forma nominal. Então, eu tenho lá, era proibido comer naquela sala. Apontar para os outros é falta de educação. Era monótono viver assim. Questionar é importante. É bom poder caminhar todas as manhãs. Repare, o verbo está no infinitivo impessoal, então o sujeito aqui fica indeterminado. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Dúvidas? Entre em contato e façam as atividades. Tchau, pessoal!